Muito bem, queridos. Hoje, 16 de outubro, é a nossa terceira aula sobre angelologia. Esse foi um dos alunos aqui revoltado que deu um chute na mesa. Isso é normal, tá? Ainda bem que foi na mesa, não foi em mim. Eu ainda tenho. Não, mas vou fazer eu tenho, mas é porque eu dou de investimento, eu não consegui mas aí eu devolvo em casa. Se precisar. Dê ali pra Manu, Paz, irmão, tudo bom? Na 70. Irmãos, na aula passada nós vimos sobre, até agora na verdade, nós vimos sobre um pouco sobre a doutrina dos anjos, né? Sempre que a Bíblia fala sobre anjos é de maneira secundária, eles nunca são o assunto principal. Eu acho muito interessante isso, mas fala muito e não dá para ser negligenciado o assunto dos anjos. Então falamos sobre a criação dos anjos. Na minha opinião, a criação dos anjos precede a criação do universo, tá? Sobre categorias e nomes dos anjos. Então vimos sobre anjos propriamente ditos, sobre os querubins, sobre os serafins, sobre a questão do arcanjo Miguel, que é o único mencionado na Bíblia, provavelmente é o único que existe. E semana passada estávamos vendo sobre a atividade dos anjos. Eu falei que tem anjos que servem diretamente a Deus, Pai, de maneira interna, vamos dizer assim, no céu. E tem anjos que saem do céu. Tem apostila? Tem. Tá? E aí começamos a ver sobre as atividades dos anjos mencionadas na Bíblia, na página 70. E aí nós vimos até a 8ª atividade. Faltam 30. É muita atividade angelical ou angélica, como alguns preferem, né? Aliás, o nome Angélica é um nome bonito, né? É uma pessoa derivada de anjo, né? Bem, às vezes na Bíblia, na nossa Bíblia em português, os tradutores não traduziram como deveria ser anjo, tá? Para não... Vou contar um caso. O anjo é um mensageiro, né? Conforme a gente já viu. Então lá em 2 Coríntios 12, provavelmente vai ser o texto que eu vou pregar aqui domingo, mas vou adiantar um spoiler para vocês. É spoiler, né? Quando diz assim, o espinho na carne de Paulo, ele diz que é um mensageiro de Satanás. Mensageiro, ali, a palavra no original, é um anjo de Satanás. Tá? Então, geralmente se traduz em português como mensageiro de Satanás. E aí a gente pensa, é alguém enviado pelo diabo que está fazendo algum prejuízo na vida de Paulo. Mas não é, é um espírito, tá? É um anjo de Satanás. E o que é um anjo de Satanás? Um demônio. Um demônio. Então, às vezes, tem tradução que... tem uma hora na tradução de qualquer texto, para qualquer língua, que a posição do tradutor vai influenciar completamente. Tá? Tem outra... Eu não se deixa ficar neutro. Não existe, não, neutro não. Neutro é um gênero do substantivo no grego, somente. Não existe isso não. Ou sabão, né? Sabão pode ser neutro, né? Hã? Em latim também. Substantivo se declina, né? Em latim substantivo, né? Agora tem mais não? Nas línguas orientais. Não, sim, é. Aí ficou só feminino e masculino. Pronto, é verdade. Bem, então às vezes acontece isso, tá? Tem outro exemplo, tem um exemplo lá de 1 João, que fala assim, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Lembram desse texto lá do 1 João? Não lembra a referência não, tá, gente? Então, mas vai estar lá, vocês sabem que está lá o que importa, né? E aí pode ser traduzido assim, aquele que é de Deus, o maligno não vive lhe tocando. Porque no grego é possível, a expressão lá pode ser tanto não lhe toca, de uma vez definitiva, como pode ser no gerúndio, vamos dizer assim.
Tá bom? Então, mas nesse caso, veja só, seja como for a tradução, a opção do tradutor, página 70, você tem aí? Isso. Não vai alterar o sentido, porque quem está lendo 1 João sabe que a ideia é que o maligno não vive tocando, mas que se Deus permitir, o maligno pode tocar em algum crente, como tem exemplo no Antigo e no Novo Testamento. Tá bom? Então tem hora que mesmo a tradução não vai ser tão diferente assim. Olha. Tá bom? Bem, é isso. Mais detalhes domingo no sermão. Que não vai ser sobre anjos não, mas tem essa passagem lá. Número 9, nona atividade dos anjos aí. Um anjo fala com Filipe e lhe diz a direção que deve ir. Lembra, Filipe está evangelizando, e aí tem aquela questão do eunuco da Etiópia, né? Vá para lá e se aproxime dele, né? Então, os anjos, eles não aparecem pregando o evangelho, mas eles mandam chamar alguém para pregar o evangelho, que é o caso da atividade 8. O Cornélio, chama Pedro lá e tal, que ele vai pregar para você. E diz a Filipe que ele deve ir pregar. Interessante, né? Tá? Mas a função de pregação do evangelho é só para pessoas regeneradas. Tem os falsos profetas que pregam também o evangelho, mas eles estão errados, né? Primeiro porque não se converteram de verdade, né? Então, pregação do evangelho é só para quem foi salvo, para quem se arrependeu, não para anjos, tá? Número 10. Um anjo abre a prisão e liberta Pedro. O anjo criou aí o portão eletrônico, vamos dizer assim. Lembram dessa visão? Pedro ficou tão maravilhado que ele pensou que fosse um sonho. Lembra? Que ele só se dá por conta que está realmente liberto da prisão depois que ele caminhou bastante para longe da prisão. Então tem experiências que as pessoas têm com Deus que elas nem sabem exatamente o que aconteceu. Isso foi nos tempos bíblicos. Isso também acontece hoje, tá? Então, por exemplo, eu fico de orelha em pé, gente, quando alguém se converte das mais profundas trevas, como por exemplo alguém que se converteu da macumba ou do satanismo, né? E dos graus mais profundos do espiritismo e da maçonaria. E aí, quando se convertem, vão para a igreja e dizem como uma banda deve tocar, né? Figurativamente falando. Não, você que é crente, você não cruze a perna assim mais não, porque tem um demônio que gosta que as pessoas cruzem as pernas assim. Isso não tem nada a ver. Cruze a perna, cruze, para fazer raiva mesmo. Entendeu? Eu estou dando um exemplo grotesco, né? Mas vejam que quando as pessoas têm experiência com Deus, às vezes nem ela, mesmo Deus sendo Deus da verdade, não sabe o que aconteceram de verdade. Imagina umas pessoas que tiveram experiência profunda com o diabo. Aí elas foram enganadas. Tá? Eu já contei aqui, e vou repetir uma porçãozinha do que eu falei. Eu assisti uma entrevista com o Daniel Mastral esse ano, que é um ex-satanista, que escreveu muitos livros e tudo mais. Então agora ele está com 48 anos e ele é crente há, sei lá, 25 parece. Ele era satanista, um líder satanista e tudo mais. E nos livros dele, que ele escreveu assim que se converteu, eu não cheguei a ler esses não. Amigos meus de muita confiança leram. E aí passaram resenha para mim, né, do livro, né? E ele mesmo diz o seguinte, Daniel, no livro ele dizia o seguinte, que ele saía do corpo e entrava em animais, como gatos, cachorros e tudo mais. Então esse ano eu assisti uma entrevista dele, ele muito mais maduro na fé, sem falar da idade, é claro que conta também. Ele diz, olha, aquelas cerimônias que aconteciam no satanismo, eles colocavam que não fumaça envolvida, nós estávamos endemoniados e drogados. Os únicos que não estavam drogados eram os líderes, os sacerdotes. Então a gente estava num engano tão profundo que eu não sei se isso aconteceu. Ele disse esse ano. Mas a sensação era essa. Opa, vê como mudou o tom da conversa, né? Então é melhor que a pessoa diga assim, né? Por isso que não é sensato, irmãos, pegar pessoas que se converteram, por mais famosas que sejam, e entregar o púlpito para elas. Não, mas só vai contar o seu testemunho de vida. Gente, ela nem sabe ainda o que é catinga nem cheiro, como a gente diz. Aqui na igreja teve um irmão de uma pessoa, um ex,
enfim, muito budista, né, pai de santo, que veio pregar aqui na igreja, não veio só uma vez, não, veio várias, e sempre tem essa coisa, né? Remetia a uma determinada coisa ao demônio específico. Então, assim, ele fez uma caracterização de várias coisas que, assim, eu lembro na época, tinha o quê? 20 anos, 22, eu saí praticamente endemoniado, né? Porque várias sai com coisas medo de tudo, né? Não, porque várias coisas que aconteciam dizia que era um demônio específico. Né? Da calvície? Não, era diversas coisas. Eu tô chegando lá. Então, se você é jovem, tem um sonho de punho erótico, foi um demônio que... Aí ele dizia, tem um demônio específico para os homens e tem um demônio específico para as mulheres, que vinham de noite e fazia você sonhar, enfim. Então, assim, A gente não precisa disso. Meu Deus do céu, então... Em plena puberdade estava cheio. Em plena puberdade, tá doido, o cara tá pipocando mais do que aquele jorrão, rojão de final de ano. Bem, mas isso ainda é fichinha. Mas acontece, né? Então tem gente que se converte e aí vai para a igreja e começa a doutrinar a igreja um monte de coisas que não tem na Bíblia. É com esse povo que eu estou falando para a gente ter cuidado, né? Por exemplo, quantas pessoas na Bíblia morreram e ressuscitaram e não falaram nada? Todas as pessoas que ressuscitaram não falaram nada. No Antigo Testamento, aquele rapaz que Elias ressuscita, o rapaz que Eliseu ressuscita, que é muito semelhante ao caso, né? Quando Eliseu morreu, teve alguns rapazes que, não sei se era, eu não lembro se era só um, me ajudem, ou se foram alguns rapazes que o cadáver dele tocou, o cadáver de Eliseu, e ele ou eles ressuscitaram, eu não lembro agora, se era mais de um. Falaram nada. No ministério de Jesus, o filho da viúva de Naim, aquela menina que ele disse, Talita Cumi, que não é o nome dela, mas virou hoje, né? Menina, levanta-te. Lázaro, Dorcas que Pedro ressuscitou, Eutico que Paulo ressuscitou, aqueles que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou, Mateus é que fala isso, Mateus 27, lembra? Que a gente mencionou aqui, Mateus 27, 50 e 51. Ninguém falou nada, gente. Ninguém. Aí hoje o cara às vezes desmaia, diz, não, o céu é assim, é assado. Não, mas na Bíblia ele diz, não, mas eu vi. Eu estive lá. Tá bom? Esse tipo de coisa vende, promove sensacionalismo, mas não edifica. Tá bom? Bem, vamos voltar a falar sobre os anjos. Número 11. Paulo fala de anjos nas cartas. Tá? Então não é uma atividade específica, mas fala de anjos aí. O trabalho dos apóstolos, esse aqui é muito interessante, está sendo visto pelos anjos. Tá? Pode conferir lá depois dessa referência. É exatamente isso. Os anjos estão olhando o trabalho apostólico, uma espécie de fiscalização. Número 13. Satanás se disfarça como anjo de luz. Veja só, o diabo, ele engana, uma das suas principais funções é a enganação, então ele aparenta ser uma coisa boa, mas não é. Ele se disfarça até de anjo de luz. Oi? Se possível. Eu, graças a Deus, acho que não é possível. Número 15. A 14. Um suposto anjo do céu, né? Quando Paulo diz assim, ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que eu já tenho pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Ele está falando de coisas impossíveis. Paulo pregar outro evangelho e um anjo pregar, que já é impossível, e ainda pregar um evangelho diferente. Tá? Uma mensagem diferente. Mesmo que isso acontecesse, que não pode acontecer, rejeite, porque é maldição. Tá? Número 15. Paulo foi recebido na Galácia como um anjo. Não é que ele se apresentou como anjo, mas nesses textos aí, ele diz que os irmãos da Galácia o receberam muito bem, quando ele disse que tinha problema nos olhos, e foi por causa disso a primeira vez que ele foi à Galácia. Galácia, gente, é uma região ali da Ásia Menor. Tudo de Ásia Menor dos tempos bíblicos é basicamente na atual Turquia, tá? Então tinha a Galácia do Norte e a Galácia do Sul. Essa carta que Paulo escreve aos Gálatas provavelmente é na região do Norte. Então não é uma cidade só, vamos dizer assim, uma micro-região
como a gente chamaria hoje, uma micro-região. Assim como tem a micro-região de Souza, de Cajazeiras, de Patos, tá bom? Número 16. Alguns colossenses estavam prestando culto aos anjos. Gente, às vezes os anjos se apresentam nas escrituras de maneira tão maravilhosa, tão gloriosa, que até mesmo os crentes se prostraram diante dos anjos. Uma vez Pedro se prostrou, se não me falha a memória, e João lá no Apocalipse também se prostra perante um anjo. E aí, é claro, como são anjos de Deus, eles mandam se levantar. Se levanta, que eu sou um conservo teu. Porque nós somos servos de Deus e os anjos também são. Eles não são dignos de relação. Mas. Hã? Colossenses 2:28. Não, aí é só do culto aos anjos. Eu estou indo além. Isso aí, tá? Tá bom? Mas Colossenses 2, até 23. Tá errado, é? Ah, Existe não, é? 23. Então veja o 18, por gentileza. Pode ser o 18. Não seja a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que Achei aqui, letra aí. previsões a respeito dessas coisas. Obrigado, meus irmãos. O modo deles se tornou orgulhoso. Obrigado. Do 18 mesmo. Tá? Vamos lá. Era isso, Yoga? Número 17. A manifestação do Senhor do céu, ou seja, quando Jesus voltar, será com anjos poderosos. E o texto lá vai dizer que ele virá com anjos poderosos e tudo mais. Tá? Dá uma olhada aqui. Então Jesus vai voltar com o exército celestial. Tá? Número 18. Jesus foi visto pelos anjos. Esse texto. Alguém está com 1 Timóteo 3,16 aberto aí, por gentileza? Sem dúvida, este é o grande segredo da nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, criado em todo o mundo, Crido, e crido. elevado para o céu e Crido, criado não, crido. Não é isso? crido. Isso aí provavelmente era um hino que os irmãos cantavam no primeiro século. Um trechozinho musical. Tem a forma de uma música, tá? E tem a estrutura. Vou pegar aqui um pincel aqui. Tem a estrutura de uma letra que é como se fosse um X, mas não tem som de X, tá? Em grego essa letra é chamada de ki, tá? Pode ser assim também. Mas não fale isso aqui muito ligeiro não, tá? Não solete muito rápido não. Fale bem devagarzinho, tá? Para não dar problema, tá? A famosa cacofonia, né? Então esse é o ki. Então algumas vezes um texto vem no formato de quiasmo. Se você prestar atenção, as partes do começo do hino, grande é o mistério da fé ou da piedade. Cristo Deus se manifestou em carne. A primeira expressão combina com a última. E aí sim vai afunilando, até que tem a expressão do meio. Então isso aí é chamado, na teologia, né, de quiasmo. Quiasmo porque tem forma de I. Essa letra aqui é como um X, tá? Esse é um típico quiasmo. Tem Bíblia que até coloca esse texto recuado. Está recuado, né? Pronto. Que é para o leitor perceber mais. Eu não uso data show aqui, mas quando eu uso data show, eu coloco as cores iguais. A primeira sentença com a última, a mesma cor, e assim vai afunilando, para deixar mais claro. Mas é interessante isso. Vou mandar um negocinho para vocês amanhã no grupo, tá? Se eu não mandar amanhã, eu mando quinta, tá bom? Bem, vamos lá. Então Cristo foi visto pelos anjos. 19. Os anjos são ministros de Deus para os crentes, tá? Então eles servem a igreja. E os anjos servem. Os anjos servem o povo de Deus das mais diversas maneiras, dando livramento, às vezes se materializando, tá?
Nós falamos sobre alguns casos de livramento aqui semana passada, né? Vitor contou o caso da casa deles em... Onde era mesmo aquela cidade? Natal, foi? Anamirim. Enfim, há um texto, gente, que nem todo mundo concorda comigo, não tem problema. Salmo 104, verso 4, que é mencionado em Hebreus 1. Queria que vocês abrissem aí, por favor. Salmo 104, 4, que diz que Deus transforma os anjos no que Ele quiser, até em fenômenos da natureza. Essa é a interpretação que eu faço desse texto. Alguém pode ler, por gentileza? Os ventos são teus mensageiros e as chamas de fogo teus céus. É isso mesmo. Renato, está mais perto de mim, lê, por favor. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Esses anjos e esses ministros são a mesma pessoa. Isso aí é o paralelismo sinônimo ou sinonímico. A primeira expressão desse versículo é igual à segunda, ou sinônimos. Isso acontece muito nos Salmos, Isaías também e tudo mais, tá? Mas no original é a mesma palavra? Não, não é a mesma palavra não, é sinônimo, né? São diferentes. Mas é assim mesmo, é para criar a memória no leitor do 1000 anos antes de Cristo aí, né? Então veja, Deus faz dos seus servos ventos. Vento é um fenômeno da natureza. Esse texto está falando dos anjos. Deus pode transformar os anjos em vento ou espírito. É porque vento e espírito, tanto em hebraico como em grego, são a mesma palavra. Em hebraico pode ser ruá ou nefesh. Em grego é pneuma, de onde vem pneumonia e uma série de outras palavras com pneuma. Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, tá bom? E a segunda linha diz que ele faz dos ministros que são servos, labaredas de fogo. Não é sinonímico não, né? É complementar esse, tá? Não é exatamente a mesma coisa não. Me perdoem, tá? Então Deus pode fazer dos anjos tanto ventos como labaredas de fogo. O que Ele quiser fazer. Então os anjos podem ser transformados por Deus se Ele quiser. Não que Deus precise transformar um anjo em outra coisa. Ele pode fazer logo a outra coisa. Mas esse texto está dizendo que Ele pode transformar também. Um anjo pode ser um homem, como eu já contei casos aqui, tá? E tem outros casos. Um anjo pode ser talvez pode ser uma força. Um amigo meu não foi atropelado por um ônibus. Eu não fui uma mão que me puxou assim, e eu não do anjo de Deus, não dou nem de ninguém, mas alguém me puxou. Pode ter sido Deus, pode ter sido um anjo dele. Agora vai ser sempre para Deus. E eu ia ser lambido mesmo. Ó, tá? Como assim? Não, ali é jumenta mesmo. Ali era jumenta acostumada com ele já. Tá? Mas falaram? Não, só falou naquele episódio, né? Falou naquele episódio. Só quem fala é minha gatinha Gigi, ela fala não. Tá no meu Instagram, quem quiser ver, ela fala não. Tá? Ela só sabe falar não. Bem, irmãos, particularmente eu acredito que Deus pode transformar os anjos no que Ele quiser. Numa chuva que impeça a gente de sair, por exemplo, para dar certo livramento. Enfim, tá? E outras possibilidades mais. Alguém quer falar alguma coisa? Número 20. Deus e os anjos deram a lei a Moisés. Gente, é interessante porque a Bíblia diz, em todas essas passagens aí, tá? A exceção em Êxodo 20, que Êxodo 20 diz assim que Deus falou essas palavras. Mas nas outras passagens, em João, em Atos e em Gálatas, diz que a lei foi dada ou promulgada por meio de anjos. Deus usou os anjos para dar a lei a Moisés. Interessante, né? Outra coisa, o homem é um pouco menor que um anjo. Então os anjos também têm, embora eles sejam espíritos, mas de maneira figurada, o homem tem um pouco menor, é um pouco menor. Isso pode ser, irmãos, de duas perspectivas, tanto em estatura, como geralmente a gente pensa imediatamente, como em força ou poder. Porém, eu acredito que esse texto se referindo ao tamanho,
Porque tem episódios que um anjo só mata 185 mil pessoas. E o homem não é um pouco menor do que isso, não. É muito menor. Tá? Então, tem atividades que os anjos conseguem fazer que a gente não pega nem letra para isso. Então, eu acho que esse texto está falando de estatura mesmo. Tá? Mesmo o Carlão, que é meu aluno lá da minha igreja, tá? Carlão tem 2,11 metros. Pensou? Esse é o Carlão mesmo. O nome dele é Carlos, né? Ninguém fala de Carlos, né? Imenso, ele bate, lá na igreja batiza por. Toca violão. Eu vi naquele dia, realmente. Sim, tu viu, foi. O Manu também deve ter visto, e quem é que estava com vocês era a Ranieri, né? Foi lá na igreja uma vez anunciar o congresso, né? Enfim, então ele foi batizado, lá no altar da igreja tem um batistério, que é coberto por tábuas e tudo mais, e ele foi batizado de joelhos. Não tinha como. Lá não bateu. Pois é, não bati, foi, mas assim foi difícil, né? É porque ele é muito jovem, aí deu para dobrar bem as pernas e tal. Ele tem 21 anos, 22 por aí. Está em fase de crescimento. Acabou, né? Se ele não tiver gigantismo, acabou, né? Bem, só uma comparação aqui. Ela é uma figura, é uma bênção. Número 22. Os anjos não precisam de salvação, tá? Então, os anjos estão perpetuamente na presença de Deus. Os anjos de Deus, né? Número 23. Os anjos confirmaram sua posição para sempre diante de Deus. Esse é o texto que eu já mencionei aqui nas duas outras aulas. Que houve um período, provavelmente, onde os anjos todos tiveram livre-arbítrio. E aí um grupo se rebelou e aí confirmou sua posição para sempre de rebeldes. E outro grupo se manteve fiel ao Senhor. Um terço se rebelou e 2 terços permaneceram fiéis ao Senhor. Tá? Aliás, essa expressão um terço do catolicismo, quem aqui conhece? Sabe por que chama um terço? Ou o terço? Vocês sabem por quê? Fizeram a primeira comunhão ou não? Eu fui, mas esqueci que era certo. É porque é um terço do rosário. O rosário são 180 orações, 180 bolinhas, né? O terço só são 60. O terço é mais rapidinho. O rosário tem um terço, o rosário é maior. Eu fui lá para o terço, nem isso eu sabia. Só rezava o terço. Só rezava o terceiro. É por causa disso. O rosário são 180. Bem. Número 24. Os anjos estão na cidade celestial. Esse texto aí eu queria ler com vocês. Ou eu queria que alguém lesse, por favor. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. 24. A Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava ao sangue de Abel. Esse texto está falando sobre a adoração da igreja. Depois vocês podem ler um pouquinho antes. E parece complexo, mas não é mais simples do que se pensa, tá? Esse texto está dizendo o seguinte: no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles chegaram até o monte que fumegava, ninguém podia tocar no monte, senão era, que é o monte lá da história quando Moisés estava no monte. Da Sarça antes. No Sinai, quando Moisés está no monte. Obrigado, no Sinai, tá? E aí ele faz essa comparação, o autor dessa carta aí faz essa comparação. Mas agora vocês chegaram a isso aí que Júnior acabou de ler. Na verdade, esse texto está dizendo o seguinte: quando a igreja se reúne para adorar a Deus, nós estamos nos unindo com aqueles que já estão adorando a Deus perfeitamente. Os anjos, Jesus está lá, nós estamos adorando Jesus na verdade, e aí ele fala dos crentes com sinônimos, né? A Assembleia dos Primogênitos, um negócio assim, né? Aos justos aperfeiçoados, são os crentes que estão no céu, e aos anjos. Então eles já estão adorando a Deus. A gente não está fazendo um culto aqui, né? Uma instrução bíblica, estudo bíblico, mas não chega a ser um culto. Requer outras características bíblicas para que haja um culto aqui, né? Enfim,
Mas quando a gente se reúne em culto, nós estamos unindo as nossas vozes a eles que estão no céu. Interessante, né? Então, uma vez o Dr. Shelley, ele já era um idoso, gente, com mais de 80, não tinha muito fôlego para explicar muita coisa não. Aí eles às vezes falavam as frases pela metade, às vezes a gente faz isso também. Imagina um senhor de 80 e poucos anos. Aí uma vez ele disse assim, lá em Campina Grande, na Conceito Cristã, nós estamos em adoração aqui, minha mãe também está aqui, Salomão também está aqui. Aí o povo saiu dizendo, Dr. Shelley é espírita. Depois eu perguntei para ele, tem no YouTube eu perguntando para ele, tá? Botei lá, Dr. Shelley, explica essa questão por favor. Ele disse, não, eles estão lá no céu, nós estamos unindo a nossa voz a eles aqui. Tem uma seita chamada Crescendo em Graça. Sim. Ele diz que eles ensinam que esses textos aqui é uma prova que a igreja é composta de anjos. Que o líder é um anjo, né? Também, né? Já pensou que absurdo? Essa seita não vingou no Brasil, né, meu irmão? Ela ficou pequena lá em São Paulo e não se espalhou, né? Porque eu ouvi falar dessa seita há mais ou menos 10 anos e nunca mais ouvi. Eu estou ouvindo agora. Bem, então esse texto fala sobre adoração, tá? Número 25. Os anjos são seres inteligentes. Alguém está com esse texto aberto, ou pode abrir esse texto por gentileza? Eu não lembro o que é que diz aí. Foi-lhe dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês, e agora essas boas novas lhe foram anunciadas por aqueles que pegavam pelo poder do Espírito Santo enviado do céu, e algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Ok, obrigado. Lembrei, tá? Bem, eles são seres inteligentes, tá? Não são irracionais. Eles estão sujeitos a Cristo, então eles são obedientes. Eles não podem pronunciar maldição. A gente tratou um pouco sobre isso semana passada. Nem mesmo o mais poderoso dos anjos, o Miguel, que é um arcanjo, né? Não pode pronunciar maldição, nem acusação difamatória, como diz o texto bíblico, a Satanás, né? Nem nós, né? Lembram da ideia da repreensão, né? Anjos não podem repreender Satanás. Só Deus pode repreender Satanás. Em Apocalipse vemos anjos atuando no juízo de Deus. Os anjos são muito trabalhadores, né? Pois é. Mas essa função não foi dada para nós, só para Deus, né? Número 30. Cabe ao anjo uma proclamação do Evangelho. Já que o Evangelho é eterno e apenas Deus é eterno, o Evangelho é o próprio Deus. Aí em Apocalipse, tá? O Evangelho é a mensagem de Deus, gente. E também é o próprio Deus. Deus é a melhor boa notícia para o pecador, tá? É isso que eu estou querendo dizer aí. A palavra anjo aparece por 50 vezes no livro de Apocalipse. E o plural anjos, 23. Então veja que o livro de Apocalipse é um livro recheado de anjos. Eu mencionei isso aqui há 15 dias, que às vezes também a palavra anjo em Apocalipse pode ser um anjo maligno, tá? Que é um demônio, e pode ser um pastor. Nas cartas, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, os anjos não são anjos de natureza, mas de ofício. Porque o anjo, a palavra anjo significa mensageiro. E aquelas cartas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes e Laodiceia, são cartas enviadas para os anjos da igreja, ou seja, para os pastores. 6 desses pastores, ou desses anjos, que representam a igreja, são repreendidos. Então essas cartas não são endereçadas a um espírito, a um anjo espírito, porque não faz o menor sentido em primeiro lugar, e em segundo lugar, se eles são anjos e estão errados, logo não são anjos de Deus, são demônios. E Jesus não ditaria cartas para demônios que estariam liderando igrejas. Então a única explicação plausível é que são pastores. Eu estou falando isso porque tem crentes, tem teólogos que acreditam que era anjo e não anjo pastor, tá bom?
mas não faz sentido. Uma vez eu estava numa aula e realmente não faz sentido. não faz sentido não, tá bom? Bem, número 31, estamos chegando. Gente, a aula vai até 8h30 só hoje. Karine pediu para eu encerrar de 8h30, porque vai haver um negócio aí com os professores, né? Vão quebrar uns ovos na nossa cabeça aí. Enfim. Daniel 6, os anjos fecharam a boca dos leões. Tá? Às vezes eu fico imaginando a angústia de Daniel entrando naquela toca ali, meu amigo. Não, porque eu acho difícil. Eu acho difícil que ele não tenha sentido medo. Deus pode tirar o medo, mas no texto não há nenhuma indicação disso. Entendeu? Tem uma música que não fez muito sucesso não, mas ela tem mais ou menos uns 7 para 8 anos, eu lembro, quando ela surgiu, que dizia que Daniel fez dos leões travesseiro, lembra? Vocês conhecem? Voltando demais. Aí é demais, né? Pelo amor de Deus, né? Pra que isso, né? Eu acho que não, acho que ele deve ter fugido o máximo lá dentro da cova lá. Ficar no cantinho só olhando assim pra ele. Desse tamanho, a gente sabe que tem um dos outros aí que tem. Imagina dentro do leão com fome. Gente, e quando o leão ruge, não é que ele tá com fome não. É como se ele bocejasse. Vocês já viram o leão rugindo na bica? A zoada que em qualquer lugar da bica dá pra ouvir. Você imagina o cara com, sei lá, quantos leões tinham lá? Digamos que tinha pelo menos 5 dentro de um lugar fechado. O negócio não deve ser muito maior do que esse aqui não. Ou umas 3 salas dessa no máximo, sei lá. No máximo. Imagina uns 5 leões. Amigo, o cara tem que ter entrado lá de fralda. Tá? É exagero, mas os anjos estavam lá, é o que interessa. Número 30. Ele não fez a jura de travesseiro. Não. Número 32. Anjos moveram a pedra do túmulo de Jesus. E eu pergunto para vocês, por que os anjos fizeram isso? Pense, não é a primeira resposta, tá? É a segunda. Pense de novo. Não é a primeira. A primeira está errada. Agora pode responder. Vocês sabem, é sério. A primeira coisa que vocês pensaram foi para Jesus sair? Aqui para nós? Não? Ninguém? Tá certo, me engano é que eu gosto, é o nome desse filme. Exatamente. Não foi para Jesus sair, foi para quê? Foi para a gente entrar. Para as testemunhas daquela época entrarem. Acabou, ele não está aqui não. Porque se diz, não, ele não está aí, ele saiu. Sim. Cadê? Eu quero mesmo ver. Tá? Foi para isso. Foi para que houvesse a prova. Ele não está lá. Ele ressuscitou. Vejam, eu acho interessante, irmãos. Às vezes a gente pode receber ajuda e age com orgulho e deixa de ser abençoado, né? Se os anjos não tivessem aberto, Deus tinha aberto. a tendência era ficar. Não, eu acho que eles homens iam fechar, né? Vamos ver de verdade se ele está aí. Eles iam. Porque quem foi que fechou? Foram os homens, né? Eu sempre me questiono nessa passagem ali, como é que não deixou que abrisse normalmente as coisas? Pois é para ver logo de cara, né? Que ele não estava lá. Porque a primeira pessoa que chega lá é uma mulher. Como era que. E nenhum homem teria, um homem só teria, né? Imagina uma mulher, né? E ela já pôde entrar. O interessante é que ele foi visto pela primeira vez ressurreto lá. Sim. Foi lá a primeira aparição dele. Após elas verem a pessoa movida e. Até porque pensaram, a primeira coisa que deve ter pensado foi que roubaram o corpo de Jesus. Foi o que Maria disse em João, né? Roubaram o corpo do Senhor. Então assim, se a pedra não tivesse sido removida ao ponto dela ver que aconteceu, não que ressuscitou, né? Mas que aconteceu alguma coisa, elas estariam lá, Isso, fazendo o serviço do mesmo jeito e iriam para cá. Mais uma vez a fé, você acredita pela fé, foi. Manu falou alguma coisa aí, liga. Enquanto o Renato estava falando, eu não ouvi. Essa questão da pedra. Tá bom. Bem, sim, eu estava falando, às vezes a gente não é abençoado, né? Porque rejeita ajuda. Gente, Jesus precisava de um anjo para nada? Não precisava não, ele é Deus, todo-poderoso. Quando Jesus nasce, os anjos avisam os pastores.
nasceu hoje na cidade de Davi. Vão lá ver o menino. E aí os pastores chegam lá, vê Jesus ainda, provavelmente tem acabado de mamar, está dormindo seu soninho lá. Quando Herodes manda matar a família de Jesus, é um anjo que avisa José em sonho: vai, volta, tá? Ali os pastores, não por aqui não, vou por ali. Né? Ali foram os magos. Agora o interessante, eu estava lendo sobre isso, que essa... Deixa eu concluir essa ideia. Não, segura. E aí, quando Jesus está orando no Getsemane, Lucas diz que anjos vieram consolar o Senhor. Gente, Jesus é o Consolador. E aí, um anjo remove a pedra do túmulo. Jesus não rejeitou nada disso. Pelo contrário, ele que ordenou que isso acontecesse, né? Será que não foi para dar exemplo para a gente também? Não é? Por exemplo, a criação em 6 dias. O que Deus não fez? Haja tudo. Às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez só, né? Eu me angustio. Eu quero fazer, às vezes... Agora não. Eu tomei remédio durante 2 anos e 9 meses para ansiedade. Agora eu tô mais relaxado. Sair mais do Facebook, que deixa a pessoa estressada também. Enfim, estou mais relaxado agora, graças a Deus. Né? Eu vim porque está sem os vídeos Então, o agora. Instagram também. Mas não é por isso, cara. Não é por isso. É porque Samuel estava trabalhando na campanha político e a gente tentou fazer vídeo e não deu certo. Eu tentei de 4 formas gravar. Não deu certo. Isso não tem condições. A gente deve gravar quinta, viu? Mas obrigado aí pelo carinho. Enfim. Mas às vezes a gente rejeita ajuda de besta. Você acha mais potente, né? Entendeu? E ajuda é bem-vinda. E no reino de Deus, irmãos, o menor, ninguém faz nada só, e o menor muitas vezes ajuda o maior, abençoa. João Batista veio antes de Cristo, ele está chegando. Eu estou chegando, não precisa avisar não. Naamã, aquela empregada dele, isso vai lá, Pois é, a Bíblia nem diz o nome dela. Uma menina que era escrava. Se ele fosse besta, eu vou nada, não sei o que. Como ele ainda achou ruim, né? Na minha terra tem mesmo de rio bonito, eu vou mergulhar nessa lagoa nojenta. Homem, o que é que custa? Homem? Dê aí, 7 pula aí. Mas der errado, no máximo vai se molhar. Às vezes a gente é muito besta e perde bênção por causa disso. Não é verdade? Pelo amor de Deus. Ainda se lembra, Varão? Lembro, sim. Em relação a essas as diversas aparições de anjos que a gente tem na Bíblia, a de José chama a atenção porque foi através de um sonho, né? Foi. Existem outros casos de anjos que vieram trazer a mensagem através De sonho? de sonho. Na minha cabeça eu só não lembro agora. Eu não estou lembrado não. Vocês se lembram, irmãos? Eu só lembro de José mesmo. O resto eles... Não, talvez, não é certeza, em Atos 16. Atos 16, 10. Pode ler? Não está claro se foi uma visão ou se foi um sonho, porque fala que foi de noite. Alguns acham que foi sonho. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos Peraí, então leu 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, como o texto diz que é à noite, alguns interpretam uma visão à noite, alguns acham que foi sonho. Eu acho que não foi. Tá? Porque eu acho que Lucas diria sonho. Mas é possível que tenha sido. Não é conclusivo, tá bom? Aí se for um sonho, o varão, então, o varão seria um anjo? Não, podia, não. É verdade. Não, também não é um anjo, né? Também é. Obrigado. Eu não lembro não, de outra não. Tá bom? Eu posso botar no meu programa lá no computador amanhã, sonho, e ver onde é que aparece sonho anjo. Tá bom? Mas agora eu não lembro. todos vão ver. Também nós acho que Por enquanto só João. João? José. José. Muito bem. Número 33. Os anjos pegaram as pessoas da família de Ló pela mão e os tiraram de Sodoma. Pega pela mão, se materializou, né? Enfim, esses homens também cegaram, né, o povo lá, esses anjos, tá? Que eu não coloquei aí. Um anjo apenas matou. Esse era do onde? Né? O pastor já pregou sobre esse anjo. Esse anjo é o anjo do Senhor, tá? Que não vai dar tempo de ver hoje. Eu não sei, vamos ver, né? O anjo de Chuck Norris. É, o anjo de Chuck Norris. A vida pertence a Deus, tá? A vida pertence a Deus, Ele mata quem Ele quer, Ele é o dono da vida. Às vezes a gente se preocupa muito em tentar responder
as questões éticas da fé cristã, mas quem não acha ruim, quem acha ruim, problema de quem acha ruim. A gente crê ou não crê no que está escrito? Não, mas tem que haver uma boa explicação apologética. Nem tudo tem explicação. O bocejo até hoje não tem explicação. E o déjà vu também não. Espelhamento, né? Hã? Bocejo, E que lê, Muitas teorias, né? mas que, às vezes você está lendo lá dentro do texto. E fulano bocejou, o cara boceja também. O bocejo não tem explicação. É por causa disso. Não tem. Você Não tem. é uma Não tem. pessoa dá vontade de fazer. Não tem. Se você ver qualquer pessoa bocejando, Automaticamente você Provavelmente. você falar da vontade. Mas existem correntes já. Só de tu falar, mano. Eu também não quero bocejar, mas e o sorriso também. Porque existe o sorriso, o choro e o mais forte é o bocejo. Há muitas teorias que defendem dela do espelhamento. Aham. Assim, cognitivamente, você vê de imediato se reproduz o comportamento de maneira inconsciente Isso. e imediata. Mas às vezes a gente escuta alguém bocejando, só escuta. É. E às vezes a gente lê. Olha aí. Bem. Número 35. No reino milenar, Jô está tão cansada, a bichinha, que nem bocejou. Eu vi que eu não vi. Mas é muito interessante você. E o déjà vu? Eu tenho medo do déjà vu. Você sabe o que é déjà vu? Aquela sensação. Eu já vivi isso aqui. Isso de vez em quando Já acontece. foi, ó. Eu tenho medo. Cada vez que eu estou tendo um déjà vu, eu fico bem quietinho. Se eu estiver conversando, eu me calo. Deixa os outros falarem. Será que vem agora que eu não me lembro? Isso acontece comigo. O Espiritismo tem uma explicação que a gente sabe que é mentirosa, né? Você já viveu aquilo ali. É. Meu pai uma vez foi a Natal. A primeira vez que papai foi a Natal, ele me disse, ele era adolescente, e aí ele disse, eu já estive aqui. E ele estava com alguém, não sei se era meu avô ou um amigo dele, ele estava com alguém, eu não lembro não quem era, tá? E ele disse assim, nós vamos entrar nessa rua agora. Eles iam entrar direito numa rua lá, estavam a pé. Vai ter um fiteiro verde assim, assim, assado. Aí disse, brincadeira, Leno. O nome do meu pai é Asleno. Tá? É uma longa história esse nome dele, mas vamos chamar de Leno. Brincadeira, Leno. Quando entraram, tinha um fiteirinho verde lá. O papai é evidente, olha aí. Ainda bem que não pintaram o futuro. Não era cor. Número 35, irmão. No reino milenar, Deus envia um anjo e tem um querubim, que é mais poderoso que um anjo, como a gente viu. Só que esse querubim aí é um querubim maligno. A conclusão é, mesmo o mais fraco dos anjos de Deus é mais forte que o mais poderoso anjo maligno. Quando a gente está orando num culto, enquanto o pastor está fazendo um apelo para alguém se converter, tenha em mente, ore, continue orando, ore mais inclusive, mas tenha em mente que não está havendo uma briga de braço, entre Deus e o diabo. Não há concorrência para Deus, tá bom? Não há paralelo. Deus não está tentando vencer, Ele é vencedor eternamente, ok? Nessas horas eu penso até em ser calvinista, mas aí eu leio bastante da Bíblia todinha e digo, é impossível, tá? Existe. Ô professor, e também está E ora? Não, e oro. E também outras categorias, você não pediu, que também caíram, não foi só anjo. É, exatamente. Seguiram, estavam lá na banda do texto. Isso, mas foi anjo. Todo tipo de anjo desceu também. Isso. Até porque Satanás, né, o E Lúcifer, agora, ele era um imagina o querubim. querubim do demônio, hein? Os bichos que não devem ser. Não é não? Lembra do Alto da Compadecida? Esse bicho daqui que tá fedendo a enxofre, aí ele olha assim com raiva e transforma, né? Vocês viram? O diabo é uma gente boa, né? Você lembra, né? Gente, faz 20 anos que o Alto da Compadecida foi ao ar. Ainda hoje, foi 98, eu lembro, foi no ano do bicampeonato do Corinthians, então não tem como eu esquecer não. Tá? Foi a semana todinha. Foram 3 dias, foram 3 dias. 10 vezes. 20 anos, foram 3 episódios, acho que A a série, eu acho que a série foi ao ar há 20 anos. Só 3, são 3 episódios. É o testamento da cachorra, o adultério da mulher do padeiro e o julgamento final. Tá? Mais interessante ainda é ler no original, os textos de Ariano. É que tem um palhaço que é o narrador, né? É, o palhaço é o grande narrador e a tenda do circo é fantástico.
que o palhaço é o próprio Ariano, né? Ele diz que é um palhaço frustrado, né? Não, a Ariana era fantástica, a Ariana era fantástica. Não, a Ariana é fantástica. Aquelas palestras dele eu assisti todas, já eu e minha esposa. Ele foi, tava no negócio de duro, pode contar? Deixa eu terminar a aula aqui, porque a gente vai ter 1 minuto para concluir, tá? Gente, número 36. 7 anjos estão em torno do trono de Deus. Esses são anjos bem privilegiados, né? Número 37. Apocalipse tem anjos que trazem pragas à terra. Lembra que no Apocalipse o número 7 é muito recorrente. 7 cartas, 7 igrejas, 7 anjos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus, 7 selos. Lembram? 7 cavaleiros, 7 chifres. 7 chifres, tem também 10, né? Por último, anjos têm poder especial e autoridade específica. Eu não lembro qual é essa referência não, tá? Não consegui lembrar de todas não, dessa vez. Alguém tem essa referência? Eu posso ter. Júnior, me ajuda aí, Júnior. Fica ligeiro aí no gatilho. Eu gosto dessa analogia de gatilho e tal. Eu gosto de livro. Livro é para quem quer estudar e gatilho é para quem não quer. Tá? E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada. Tome sua foice afiada e ajude os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajudou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Ok, irmãos, obrigado. Eu acabei de ser comunicado ali. Acabou o nosso tempo. Alguma pergunta sobre isso aqui? Show. Na próxima aula, se Deus quiser, a gente termina essa apostila. Tem que terminar, tá bom? Mas falta muito. Falta muito, mas você é mais sucinto nos pontos aí. Fiquem na paz. Não, faça agora, faça agora. Segura aí. Peraí, gente, deixa eu ver. Deixa eu ver a aula. Não, eles não. Anjos não podem aprender satanás. Isso. Aos anjos, né? Ah, tá. É porque o texto que me É o vídeo. não falou, foi Paulo mesmo. Ok. Mas não repreendeu, não. Nós outros dois fomos. Não, ele não repreendeu, não, ele expulsou. Ouça o áudio da aula passada, que eu dei uma longa explicação sobre a repreensão. Tá bom? Veja lá. Escutou? Tá bom. Fique na paz.